Fala designer, diagramador, seja muito bem-vindo, muito bem-vinda a mais esse vídeo do canal. Agora eu vou compartilhar algumas dicas sobre nota de rodapé, né, na exportação, na preparação no InDesign para a produção do formato EPUB. Estou aqui com um projeto real, né, trabalhando nele, tem muitas notas, só um capítulo aqui tem quase 100 notas. Aconteceu uma situação, foi por que não gravar um vídeo, né, compartilhar essa experiência que pode ajudar outros assinantes aqui, né, inscritos no canal. O que acontece? Já dando uma dica, eu recomendo, vou deixar o link aqui na descrição dessa live, que é dossiê sobre notas, né, sobre nota de rodapé, nota de fim, direcionado ao EPUB Trivia. Esse aqui é um excelente vídeo, um complemento para esse tema de hoje. Então, qual é a situação? Então, eu estou aqui com um livro típico. Eu tenho o hábito, né, de... Aqui é o início de capítulo, então tem a abertura aqui do capítulo. Essas imagens de abertura eu exporto separadamente, né? Eu tenho o hábito, o sumário interno, a ficha catalográfica, qualquer elemento assim, abertura de capítulo, eu exporto separadamente aqui, tá? As aberturas de capítulo, né, exportadas, que eu vou aplicar diretamente no sigil. E imagens que são muito verticais, elas não são apropriadas para seguirem no fluxo do texto, né? Imagens mais horizontais, ok, você ajusta ali a proporção na largura, 80, 90, 100% de largura, ela vai funcionar bem em qualquer dispositivo, qualquer tamanho de tela. Uma imagem que é mais vertical, ela se aproxima a uma abertura de capítulo, se ela ficar dentro do fluxo do texto, isso vai causar, né, uma experiência não tão agradável, porque possivelmente ela vai ficar ajustada à largura, e a chance é grande dela cortar, ela não vai caber a altura ali num dispositivo, não importa o tamanho, né? Porque ela vai ser, né, mais alta do que larga, justamente por ser vertical. Então, esses elementos eu também exporto separadamente e dou um tratamento como se fosse uma capa, como se fosse uma abertura, aplicando, né, elas ganham o privilégio de terem um HTML só para elas, como é o caso dessa situação aqui. Então o texto está todo encadeado. Essa aqui é a situação real, né, da diagramação. A imagem está alinhada aqui, fluindo com o texto. Então o primeiro passo que eu faço é utilizar esse script que já vem na aba Community, aqui na aba de script do InDesign. Você pode desencadear esse fluxo do texto, né? Então aqui você seleciona um frame e ele pergunta se você quer desencadear antes, depois, ou até escolher um estilo de parágrafo, é muito prático. Então eu faço esse desencadeamento aqui e aqui também. Vou deixar na descrição desse vídeo um link para um outro webinar aqui da Dual Pixel, com mais de 30 scripts, né? Um webinar bem bacana, onde passo a passo eu explico e demonstro 30 scripts gratuitos, que vão te ajudar bastante aí no dia a dia com o Adobe InDesign. Aí esse elemento aqui, ó, o que eu faço? Eu exporto só a imagem, é o que temos aqui, só a imagem, e esse texto aqui ele vai entrar como um texto real, um texto muito pequeno para ser convertido em imagem, né? É a legenda. E aí essa situação aqui ela fica do lado de fora, ele não vai na exportação do EPUB, eu vou aplicar depois. Por quê? Essa imagem aqui, lá no sigil, eu vou ajustar ela para ficar com 70%, 75% de altura, conforme o dispositivo, né? E isso vai dar mais do que espaço suficiente para aparecer a legenda aqui em texto real. Então, dessa forma, eu garanto que essa imagem com a legenda vai sempre ocupar um HTML inteiro e uma tela inteira em qualquer tamanho de dispositivo. Você entrega um EPUB com muito mais qualidade, uma experiência de leitura para o leitor, né, final correta, né, adequada, para ninguém ficar vendo imagem cortada. Só que o que acontece? Se você deixar o EPUB, o InDesign desencadeado, já de cara aparece aqui ele não atualizou, né? Aqui ele até não teve, não sei se é quando eu salvo, ou quando eu edito aqui também as notas de rodapé, né? Agora ele manteve a numeração, porque eu mexi aqui no documento, ele não está mais ativada a configuração aqui da nota de rodapé.
para reinicializar, né? Porque estava aqui marcado para ela restartar a numeração a cada sessão do documento. Isso eu desabilitei. E aí ele manteve, ok, até para mídia impressa, né? Ele está seguindo a numeração das notas. Só que quando você exporta para EPUB, as notas de rodapé no EPUB são sempre notas de fim, elas vão sempre para o final do capítulo e você vai ter um resultado como esse aqui, ó. Então, essa é a primeira, é um teste, né, que eu fiz, a primeira exportação. Eu estou quebrando no capítulo, né, no estilo de parágrafo aqui, ó, cheat 1, então ele faz essa quebra. Só que quando eu chego aqui no capítulo principal, reparem, ele não, com o fato de você ter caixas de texto separadas, não faz ele quebrar o HTML. Então você vai ter aqui a primeira parte com as notas de rodapé, ele já emenda a outra caixa de texto. A gente consegue ver que o InDesign ele cria aqui, ó, dentro da tag div, ele bota uma tag section, a gente vê aqui o final da section, e aqui iniciando uma outra caixa de texto, né, assim dizendo. E aí começa uma outra, como se fosse uma outra seção, né, uma outra caixa de texto lá do mesmo capítulo, capítulo 1. Aí vai chegar aqui as notas de rodapé, tá vendo? Mesmo que no InDesign a numeração esteja sequencial, mesmo após você ter desvinculado ali, né, tirado o fluxo do texto, o encadeamento do texto, aqui ele começa. Além do que, né, isso aqui fica meio complicado de, né, não existe nota de rodapé no meio do capítulo, né, nunca vi isso. Então você teria que selecionar isso, levar lá para o final, uma mão de obra que para dar um erro é fácil. Então qual é o fato? Não dá para gerar, né, manter o InDesign dessa maneira, mesmo que você queira fazer, né, seguir essa minha dica. Você necessariamente precisa ter o texto encadeado para você assegurar que aquele capítulo inteiro, as notas vão respeitar a numeração e as notas daquele capítulo vão para o final do capítulo 1 e assim consequentemente. E esse elemento aqui ele vai ser exportado, né? Eu vou tirando. Então isso foi uma observação, né, que eu normalmente os livros às vezes não tem tanta nota de rodapé, eu tenho esse hábito de fazer essa quebra. Quando não tem nota, aí beleza, você pode exportar separado ali que não vai ter problema nenhum, né, dentro do capítulo, quebrando o encadeamento dele. E aí, fazendo essa alteração, tornando o livro novamente todo fluido, ó. Então daqui, isso aqui ele gerou uma imagem, né, eu já gerei essa imagem, aqui também eu já gerei essa imagem, opa, já gerei, jogo para cá, então daqui eu preciso encadear ele para cá, para manter o fluxo. Aqui é a mesma coisa. E aí nós vamos ter a segunda exportação, que é essa aqui. Agora sim, quando eu vou até o final, ó, então esse capítulo aqui ele tem 98 notas de rodapé. Ah, claro, esse aqui é a exportação bruta, né? Ele está ainda sem nenhum ajuste no sigilo, está sem quebra aqui dos links também. Mas o bacana, né, que o sigilo permite a gente fazer, está funcionando, tudo normal, já aqui mostrando na versão 3, né? Essa é a versão já, né, que eu já trabalhei. Então agora as notas de rodapé, indo aqui para o primeiro capítulo, ó, já com espaçamento, com margem. Então eu tenho aqui no final dele, né, todas as notas, né, agora sim elas formatadas corretamente. E o bacana do sigilo, repara o seguinte, eu estou aqui, né, todos esses HTMLs eles são todos do capítulo 1 ainda. Então repare que esse último capítulo aqui, como é que ele coloca o link da nota? Se eu pegar um link aqui do final, vamos ver esse aqui, ó, o 93, ele está linkando, ele faz um link relativo, tá vendo? Porque essa nota de rodapé, ela tá nesse capítulo, né? Ele tá nesse arquivo aqui, ó, 94. Agora, se eu for pro primeiro e pegar aqui, ó, a primeira nota,
Então você vê que ele já faz um link relativo não, absoluto, né? Ele já coloca o nome do HTML. Isso aqui quem faz é o sigilo automaticamente. É muito prático. Para ficar mais claro isso, eu vou voltar aqui nessa versão que ele está inteiro, né? Ele está inteiro aqui, ó, um HTML só. Aí digamos que em algum momento eu preciso fazer essa quebra, né? Escolher aqui um local qualquer. Aí você vai separar, eu preciso separar, quebrar o HTML, por quê? Porque eu vou incluir uma imagem, né? Dentro do capítulo 1, conforme eu expliquei lá no início do vídeo, para poder a imagem na vertical se adequar. Isso aqui eu aplico a imagem manualmente, né? Eu crio um arquivo HTML aqui para ela, formato ela na altura, aplico a legenda e vou adicionando assim, de forma pontual cada uma. Não são muitas, né? Então você repara. Mesmo se fosse mais, acho que é um trabalho que dá um resultado bem mais estruturado. Então, essa nota de rodapé aqui, que está junto com o último arquivo, ele vai colocar, tá vendo? O link relativo, ele coloca só a âncora. Agora, essa primeira parte do HTML, aqui é o 1, ele dinamicamente, o sigil, e ele já coloca o nome do HTML aqui para poder, né, que essa âncora, ele vai para esse HTML aqui. Quando eu clico no 1, ele sai desse HTML e vai para o outro, e assim você pode dividir o sigil. É muito poderoso nessa manipulação do arquivo HTML para você dividir, para você mesclar, para ele atualizar, né, o Content OPF, para ele atualizar essa estrutura do EPUB. É um software gratuito que está com atualizações aí até frequentes. É isso a dica, pessoal. Então confira aqui essa live também. Vou deixar o link na descrição, a live também sobre scripts. Se conhece alguém, né, que ainda só faz a mídia impressa, compartilha esse vídeo, deixa aí um comentário a sua dúvida e forte abraço, até o próximo tutorial.